Lá em Gênesis, no capítulo 3, e eu queria falar sobre a crise do homem. Eu fiz um slide ali, mas eu estou notando que eu não vou usar, deixar só na primeira página, que ele acabou ficando pequeno. Lá em Gênesis, no capítulo 3, no versículo 8 ao 10, a Bíblia Sagrada diz assim: Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e porque eu estava nu, tive medo e me escondi. Conta-se que um homem estava em um barco, e ele estava com esse barco remando contra a correnteza. E muito esforço, e já exausto, alguém olhou aquele homem remando contra a correnteza e disse assim: Ei, rapaz, você está remando no lado errado, você está indo por sentido contrário. E aquele homem respondeu: Eu sei, mas eu estou sem forças para mudar. Ora, bastava ele virar de lado e ele não precisava botar mais força. Por quê? Porque a própria correnteza o levaria. Mas isso mostra o quê? Que ele estava confuso. E eu estou falando essa historinha para você entender o seguinte: o homem moderno, ele está confuso. A nossa realidade hoje para os homens é que nós temos homens muito fortes, muito sarados, malhados fisicamente. Nós temos muitos homens que estão bem-sucedidos profissionalmente, mas nós também temos um tempo em que nunca houve tantos homens confusos, vazios, perdidos por dentro. E o testemunho do Filipe foi isso. Era uma pessoa que era bem-sucedida, uma pessoa que estava no auge da sua carreira, dos seus projetos, mas se viu confuso. E aquela confusão de identidade se agravou e ele ia indo para o buraco. Mas graças a Deus, Jesus entrou na vida dele e deu um novo rumo. E é exatamente isso que aconteceu aqui na história bíblica. Adão, ele vivia em comunhão com Deus, ele estava com o Senhor, ele foi criado, a Bíblia diz que ele tinha comunhão com Deus, só que Adão pecou. E no que ele pecou, ele se escondeu, ele se afastou de Deus, ele teve medo. E Deus perguntou para ele assim: Ei, Adão, onde estás? O Senhor não estava perguntando onde ele estava fisicamente, porque Deus sabia onde ele estava vendo ele. Mas Deus perguntou para Adão o seguinte: o que é que você fez? O que é que você acabou de fazer? Onde é que você está? Não fisicamente, mas onde é que você está emocionalmente? Onde é que você está espiritualmente? Adão, ele se escondeu, porque a Bíblia diz que ele fugiu da presença de Deus. Quando Deus foi encontrá-lo, ele se escondeu. Adão, ele estava com medo, estava confuso, perdeu a clareza. E interessante que aconteceu uma coisa. Adão, ele sempre esteve nu diante de Deus e aquilo nunca foi problema. Ele nunca teve vergonha. Mas quando ele pecou, quando ele se afastou do plano, do propósito de Deus para a sua vida, a Bíblia Sagrada diz que ele teve consciência da sua nudez, ou seja, a sua consciência, a sua identidade diante de Deus, ela foi afetada, e ele começou a ser afetado pelo medo, porque ele quis se esconder. Ele começou a tentar se cobrir com coisas externas a ele mesmo. E é assim que hoje nós, os homens, tentamos muitas vezes fazer. A gente se esconde atrás da profissão, a gente se esconde atrás do trabalho, a gente se esconde atrás de uma imagem de homem forte, de homem que é resolvido, que sabe das coisas, mas na verdade, muitas vezes isso esconde apenas a nossa fragilidade, que nós estamos como que vazios, nós estamos como com medo, estamos perdidos.
Eu achei interessante a sinceridade do Filipe aqui no testemunho que ele deu. Ele disse: Deus, eu quero respostas, eu quero entender. E ele foi em busca de respostas e não obteve essas respostas. Tanto é que ele pegou um caminho de volta. E foi nesse caminho de volta que Deus acabou alcançando a vida dele. Nós precisamos entender o seguinte: nós precisamos tomar as rédeas da nossa vida. Não adianta a gente transferir culpa. Adão transferiu culpa para Eva. Porque ele disse: Senhor, foi Eva, foi essa mulher que tu me deste. E indiretamente ele acabou culpando a Deus. E nós temos uma tendência natural de transferir a culpa das coisas que a gente faz e que muitas vezes dá errado. E que nós precisamos, como homens, ter a nossa identidade restaurada para que a gente possa assumir o nosso papel enquanto homens. Não adianta a gente culpar o sistema, não adianta a gente culpar a esposa, não adianta a gente culpar a igreja, não adianta a gente culpar o nosso próprio passado por aquilo que deu errado. A verdade é que eu e você precisamos dizer: olha, o problema sou eu preciso mudar, eu preciso olhar para dentro de mim mesmo e começar a ver a minha vida diante de Deus para eu poder obter respostas e começar a mudar. Porque ninguém muda se não começar a olhar para dentro de si. E uma das coisas que me chamou a atenção aí na palavra do Filipe foi quando ele disse assim: o melhor lugar para onde que eu me sinto bem é quando eu estou lá no meu banheiro e eu estou só ajoelhado diante de Deus. Por quê? Porque ali ninguém está me vendo, ali ninguém está me aplaudindo, ali eu não sou o cara de sucesso, ali eu sou simplesmente eu, só eu e Deus. E é esta posição que nós precisamos voltar, a nós nos encontrarmos com Deus. Nós precisamos resgatar o nosso senso de propósito e de destino. Os homens, eles, antigamente, como é que era um homem? Um homem, ele saía de casa para caçar, para trazer o alimento para casa. E, muitas vezes, ele ia e não voltava, porque ele era morto, caçando, procurando o alimento para sobreviver. A sua mulher, por sua vez, confiava nele, porque ele era o líder, ele era aquele que ia em busca do alimento, ele era aquele que ia em busca da sobrevivência, e ela ficava em casa cuidando dos filhos. Então, o homem, ele naturalmente, ele passou a ter um papel de, era provedor, era líder, ele era protetor. Só que a sociedade mudou. Hoje, por exemplo, as mulheres, elas vão trabalhar, elas ganham o dinheiro delas, ela não depende mais de você, então você não tem mais aquele papel de provedor, porque muitas vezes a mulher ganha mais do que o marido. Você também não tem mais o papel de protetor, por quê? Porque ela diz: olha, eu faço academia, eu faço muay thai, eu faço jiu-jitsu, eu tenho spray de pimenta, eu tenho porte de arma, eu sei me defender, eu não preciso de você para me defender. E eu também, você também não é meu líder, você não é autoridade sobre a minha vida. Por quê? Porque eu ganho meu próprio dinheiro, eu tomo as minhas próprias decisões. E se o cara ainda quer ser cavalheiro, ela diz: está pensando que eu sou aleijada, que eu não posso nem abrir a porta do carro? E aí o homem está meio que perdido assim no meio dos papéis, porque os papéis mudam. E nós não podemos viver em função dos papéis, porque a sociedade muda. Nós precisamos viver em razão do nosso propósito de vida. Você precisa entender por que você está aqui. Não é o que você faz, mas é quem você é. É isso que importa. Porque aquele papel de provedor, de líder, de protetor, esses papéis eles estão aos poucos mudando com a cultura. Agora, quem você é em Deus, isso não muda. Amém. Independente da cultura. Você precisa entender qual é o propósito da tua vida. Para que você possa se posicionar como homem, como marido, como pai, como ser humano, a pessoa do sexo masculino,
para que você possa entender para onde você está indo, para onde você quer chegar, em qual é o destino que você quer chegar. Porque se você se definir apenas por aquilo que você faz, vamos supor, eu sou gerente de um banco. E se eu sou demitido? A minha identidade estava naquela minha função de gerente e depois agora? O que eu sou? Perdi o emprego. A empresa me mandou embora depois de 25 anos e aí eu me vejo perdido porque a minha vida toda eu me identificava pela minha função. E se você se aposenta? Você deixa de ser o chefe, você deixa de ser o presidente da empresa, você deixa de ser demandado e aqui agora ninguém liga mais para você, você te convida mais para as festas, para os lugares, você deixa de ser importante e aí a sua identidade, onde vai? Ela perdeu o sentido? Por quê? Porque nós muitas vezes estamos vivendo a nossa identidade por aquilo que a gente faz e aquilo que a gente faz muda. E nós não podemos definir a nossa identidade por aquilo que a gente faz. Até aqui vocês estão entendendo? Amém? O Dr. Miles Monroe, que ele escreveu um livro Entendendo o Propósito e o Poder dos Homens, e ele, no capítulo 2, ele fala sobre propósito de vida. E ele fala sobre 7 princípios do propósito. E eu vou ler aqui para vocês esses princípios. Primeiro, ele diz o seguinte: Deus é um Deus de propósito. Tudo que ele faz é intencional. Ou seja, Deus te criou, e se ele te criou, ele te fez com um propósito. Todo mundo que cria alguma coisa, cria por um propósito. Alguém que criou essa garrafa foi com o propósito de armazenar água. Alguém que criou esse microfone foi com o propósito de expandir a voz. Então, a coisa, antes de ser criada, há um propósito por trás. Deus é um Deus de propósito. Se Ele é o Criador e nós somos criaturas, nós que fomos criados aqui, nós temos um propósito de vida. E nosso propósito não pode ser atrelado ao nosso trabalho, ao nosso papel na sociedade apenas. O cantor Fagner, ele tem uma música que ele diz assim: o homem sem o seu trabalho, o homem não tem honra. E sem a sua honra, se morre, se mata. Não dá para ser feliz, não dá para ser feliz. O que é isso? Ele está atrelando o sentido da vida do homem àquilo que ele faz, ao trabalho dele. E a Bíblia Sagrada nos chama a nós atrelarmos o sentido da nossa existência ao propósito para o qual Deus nos criou. Então, homem, enquanto você não entender o propósito para o qual Deus te criou, você não vai ser plenamente feliz e realizado naquilo que você faz. Eu fiquei feliz, Felipe, por esse trabalho que você está iniciando aí com os homens, né? Com homens de negócio, que são os homens do mercado, né? Por quê? Porque ele está descobrindo um propósito, além da música, além do cantor. Ele não está mais se definindo por aquilo que ele faz, que é cantar para as multidões. Ele está começando a entender que Deus tem um outro propósito na vida dele. E quando isso se concretiza, o que vai acontecer? Pode ser que você até pare de cantar, mas Deus não vai tirar o teu sustento. Deus vai te sustentar, que você não vai depender daquilo se for essa a vontade de Deus. Mas o importante é você estar caminhando rumo ao propósito de Deus. Segundo princípio, tudo foi criado com um propósito. A sua natureza determina a sua razão de ser. Então você está aqui porque você tem um propósito diante de Deus. O terceiro princípio que ele fala, que nem todo propósito é conhecido e nós perdemos a compreensão do plano original. Nem todo propósito é conhecido. Por exemplo, se eu não entender para que esse equipamento aqui foi criado,
eu nunca vou saber utilizá-lo corretamente. Eu posso utilizar isso aqui como um martelo. Já pensou se eu for utilizar o microfone como um martelo? Eu posso até conseguir pregar um prego com ele, mas ao terminar do serviço, ele vai estar todo quebrado. Por quê? Porque eu não entendi o propósito. E aí vem um outro princípio. Quando nós não entendemos o propósito de alguma coisa, geralmente nós abusamos dessa coisa. Por que que nós abusamos às vezes das pessoas? Por que que nós fazemos aquilo com o nosso próprio corpo? Nós abusamos porque nós não entendemos ainda o propósito daquilo para o qual ele foi criado. Um outro princípio que diz, se você quiser descobrir o seu propósito, não adianta você perguntar para o cara do lado, porque ele também não vai saber. Se você quiser saber o propósito da sua existência, você precisa perguntar para o seu Criador. Se eu quiser saber qual é o sentido, como é que esse microfone funciona, eu tenho que perguntar para quem? Para o idealizador dele. E se eu não conheço? Por isso que ele vem com um manual de instruções. Por quê? Porque como o criador do microfone, ele não pode estar com cada um de nós, em cada microfone, em todo lugar onde for vendido o microfone, ele manda um manual de instruções. Para quê? Para que as pessoas saibam usar corretamente aquele instrumento. Se você quiser saber como você vai funcionar corretamente, você tem que ir para o manual do Criador, a Bíblia Sagrada. Enquanto você não entender aquilo que Deus quer por meio do manual, você nunca vai funcionar corretamente. Então não adianta você perguntar para as pessoas o sentido da vida. Todos os livros de autoajuda, eles têm um propósito bom por trás. Qual é? O nome está dizendo, você se autoajudar. Mas qual é o ruim dos livros de autoajuda? É porque eles dizem o seguinte, você tem que definir um propósito para a sua vida. E eu não tenho que definir um propósito para a minha vida. Você não tem que definir um propósito para a sua vida. Você tem que descobrir o propósito de Deus para a sua vida. Por quê? Porque eu posso até inventar, criar um princípio, um propósito bom para a minha vida. Por exemplo, se Jesus ele tivesse vindo aqui no mundo e Jesus ele se tornasse um saduceu, fosse lá para o Sinédrio, fosse ser um sacerdote, cuidar do povo. Era uma coisa boa ser um sacerdote? Ministrar para o povo? Era uma coisa boa, não é? É. Agora ele estaria cumprindo o propósito da vida dele? Não. É isso que você precisa entender. Se você não entender o propósito de Deus, você pode abraçar até um propósito bom e nobre para a sua vida. Só que você nunca vai viver o potencial do que Deus te criou para ser. Por quê? Porque você não entendeu o propósito de Deus, a vontade específica de Deus para a tua vida. É isso que eu e você precisamos entender. Qual a vontade específica de Deus para a minha vida? Porque isso vai me dar a minha identidade. Certa vez, o Rick Warren, naquele livro, Uma Vida com Propósito, ele disse que um filósofo estava querendo escrever sobre o sentido da vida. E ele escreveu uma carta para várias personalidades, pessoas intelectuais ao redor do mundo. E perguntando o seguinte, qual o sentido da vida? E disse que recebeu várias respostas. O sentido da vida é ser feliz, o sentido da vida é viver bem, o sentido da vida é prosperar. E o outro que disse, eu não sei qual o sentido da vida. Cada um inventa um sentido para você. E a conclusão que ele chegou foi a seguinte, as pessoas não sabem o propósito da sua vida, elas precisam inventar ou perguntar umas para as outras. E nós estamos fazendo a pergunta para a pessoa errada. Se eu perguntar para o Leandro qual o propósito da vida, ele vai me dar uma resposta. Se eu perguntar para o pastor Pedro qual o propósito da vida, ele vai me dar outra resposta. Se eu perguntar para o Felipe qual o propósito da vida, ele vai me dar uma resposta. Mas para quem é que eu tenho que perguntar qual é o sentido e o propósito da minha vida? Para aquele que me criou.
Ele sabe como eu funciono, Ele sabe como eu sou, Ele sabe como é que eu tenho que ser para ser feliz. Então, eu e você não podemos viver definidos em papéis. A nossa crise no homem de hoje é que o homem vive em função dos papéis que a sociedade definiu para ele. E nós estamos aqui para nós entendermos o propósito de Deus para a nossa vida. Porque o propósito de Deus é a chave para a nossa realização. Eu estou dizendo, em outras palavras, o que o Felipe acabou de dizer aqui. O propósito de Deus é a chave para nós sermos felizes e realizados na nossa vida. Deus disse lá em Gênesis 3:9, Adão, onde estás? Aí você pergunta, pastor, por que Deus chamou foi Adão e não Eva? Por que Deus não perguntou, ei Eva, onde estás? Deus perguntou foi para Adão. Você já pensou sobre isso? Por que Deus perguntou foi para Adão onde estás e não para Eva? Se Eva foi quem comeu lá do fruto, se Eva foi quem fez Adão também comer, sabe por que Deus perguntou para Adão? Porque o homem foi chamado para assumir responsabilidade. O homem foi chamado para liderar espiritualmente. A Bíblia Sagrada, quando fala da mulher como auxiliadora. Quando fala do homem como cabeça. E aí, não é questão de machismo, e aqui ficar naquela briga de machismo ou questão de submissão, mas é a posição que Deus criou o homem foi para liderar, foi para assumir responsabilidade. Quando Deus deu o mandato da criação, deu para o homem, por isso que o homem foi chamado à responsabilidade. E na igreja, o que é que a gente observa? Quem é que assume a responsabilidade? Quem? Diga aí. As mulheres. Quem lidera o ministério infantil? Mulher. Quem lidera a oração? Mulher. Quem lidera visitação? Mulher. Ah, pastor, mas eu trabalho, eu não tenho tempo. Eu não estou dizendo que você vai largar o seu trabalho ou que você é um desocupado. Não. Mas o que eu quero dizer é que nós, homens, nós transferimos para as mulheres a responsabilidade porque nós estamos numa crise de identidade. E Deus nos chamou para assumir a responsabilidade. E Deus sempre começa a restauração pelo homem. Sabe por quê? Porque Deus não está buscando homens perfeitos, mas Deus está buscando homens posicionados. Deus quer que eu e você estejamos posicionados dentro daquilo que eu e você podemos fazer. O homem que não sabe quem é, ele acaba se escondendo. Porque onde não há identidade, existe fuga, existe medo. E o problema do homem não é a falta de força. O problema do homem é a falta de direção. Então, quando o Senhor colocou no coração do pastor Pedro essas reuniões para os homens aqui às quartas-feiras, eu creio que é Deus querendo trazer os homens a tomarem uma posição. Amém. A se posicionarem, a se compreenderem dentro do plano de Deus e para cumprir o propósito de Deus para a sua vida. E o Senhor pergunta, onde estás? A pergunta de Deus que continua ecoando é, onde estás? Não é uma questão de localização geográfica, mas é uma questão de propósito. E Deus nos chama hoje a nós nos posicionarmos espiritualmente em nome de Jesus. Amém?